Quem é o seu dono? Essa é uma pergunta difícil. Se você não consegue dizer não a uma barra de chocolate, se você não consegue dizer não a um vício qualquer, se você não consegue dizer não à irascibilidade, se você não consegue gerenciar os conflitos existentes, se as pessoas às vezes lhe atemorizam, lhe causam medo, geram ansiedade, se você não consegue lidar com isso, o que é que está em jogo? Veja, entre eu e você existe um espaço que a gente chama de espaço relacional. Entre nós existem espaços relacionais que envolvem todas as pessoas. Por quê? A humanidade se caracteriza pelo processo relacional. O que nasce da barriga da mulher é a reprodução biológica da espécie. O que constrói o ser humano é a sua capacidade relacional. Por isso a gente diz que quando falamos de humanidade, estamos falando de relacionamento. E quem estuda essa questão do relacionamento é a inteligência relacional. Então, a inteligência relacional, conceitualmente falando, é a competência adquirida para se entender o que acontece no espaço relacional entre duas ou mais pessoas. Agora, quando a gente entende o que acontece nesse espaço relacional, a gente entende o que acontece no micro-universo, ou seja, o que acontece entre eu e você, e o que acontece no macro-universo, por exemplo, entre as nações, entre os povos, entre as culturas, etc, etc, etc. E é para entender a inteligência relacional que a gente construiu a seguinte estratégia. Olha só. No início do século passado, Simon e Binet estavam interessados em saber como é que poderia se medir a inteligência racional das pessoas. E eles criaram o famoso teste, que você deve conhecer, chamado de QI, Coeficiente de Inteligência Racional. E durante o século passado todo, nós tivemos infinitas experiências sobre medidas de inteligência, medidas de QI. Mas o resultado dessas medidas mostrou que as pessoas têm diferentes níveis de racionalidade, mas que, independente desses níveis de racionalidade, nada nesses níveis garantia qualidade relacional. Ou seja, você pode ser uma pessoa racionalmente extremamente inteligente, mas isso não garante que você tenha uma qualidade de vida relacional. Mas no final do século passado, Daniel Goleman desenvolveu um trabalho que você também conhece, chamado inteligência emocional. O objetivo do Goleman era medir o nível existente de emoção e emocionalidade e o quanto que você era capaz de lidar com isso. E ele escreveu um livro muito bacana chamado Inteligência Emocional, que você também provavelmente conhece, e que mede o quanto que as pessoas entendem e são capazes de lidar com suas emoções. Mas, igualmente ao QI, o que é o coeficiente da inteligência emocional não foi suficiente para resolver as questões relacionais das pessoas. Ou seja, mesmo que você entenda as suas emoções e saiba lidar com elas, mesmo que você tenha altíssima inteligência racional e seja capaz de perceber as coisas a partir de uma racionalidade elevadíssima, essas duas coisas por si só não eram capazes de resolver o problema básico da humanidade, que é um problema de relacionamento. Então, no final do século passado também, eu comecei a pesquisar esse conceito chamado inteligência relacional, que até então nada havia explicitamente ligado a isso, mas existia isso embutido em diversas outras teorias. Né? Na teoria do Howard Gardner, por exemplo, teoria das inteligências múltiplas, ele fala dos relacionamentos, Freud fala dos relacionamentos, a psicanálise, de uma maneira geral, fala, as terapias psicológicas também fazem, as psicoterapias falam, mas não havia nada que estava sistematizando a inteligência dos relacionamentos. E aí a gente começou a estudar isso. E qual era o objetivo?
O objetivo era perceber como é que as pessoas se relacionam e o que acontece nesse espaço relacional. E, a partir desses estudos, a gente escreveu alguns livros sobre isso, e as pesquisas estão continuando para trazer dados sobre nós, mas, até agora, algumas coisas podem ser já identificadas como inteligência relacional. Então, inteligência relacional é a capacidade que a gente adquire de entender o que acontece nos espaços relacionais entre as pessoas. Qual é o objetivo? Se eu entendo, eu sou capaz de intervir nas relações para gerar relações mais efetivas, melhorar a nossa qualidade relacional e, efetivamente, melhorar a nossa qualidade de vida. Olha só que bacana isso. Quando a gente estudou a inteligência relacional, associada à inteligência emocional e associada à inteligência racional, esse triângulo criou o triângulo das inteligências efetivas que trabalham de forma muito clara e muito objetiva na melhoria da nossa qualidade de vida e, fundamentalmente, melhoria da nossa qualidade relacional. Agora, olha só que coisa interessante. Quando a gente entende isso, a gente começa a perceber algumas coisas muito bacanas. Primeiro, a gente começa a perceber que as pessoas são originalmente diferentes. Ou seja, a diferença não é uma escolha, a diferença é uma construção da nossa identidade. Assim como você tem um DNA que ninguém nunca teve, ninguém nunca tem e ninguém nunca terá, a não ser você. Portanto, o seu DNA é a sua chave que identifica você no contexto da existência da humanidade. Assim como existe essa chave, que é o seu DNA, que te torna único, você também é único na sua forma de relacionar-se com as pessoas, na forma de perceber a realidade, na forma de conviver e entender as suas relações. Então, a inteligência relacional trouxe para nós esse conhecimento sistematizado e com uma profunda garantia de que ele faz toda a diferença na nossa vida. Ou seja, você é biologicamente único e psiquicamente único e a sua identidade é única. Quer ver o desdobramento disso? A forma como você vê o mundo é a sua forma de ver o mundo. Ninguém vê o mundo da sua forma, ninguém percebe a realidade da forma como você percebe. Por isso, a inteligência relacional aprendeu a valorizar a vida. Porque quando você deixa de existir, a humanidade perde a sua forma de ver o mundo. Por isso a vida é absolutamente sagrada. A vida deve ser sustentada, porque quando Einstein morreu, nós não apenas perdemos a inteligência do Einstein, como a gente perdeu o modo do Einstein ver o mundo. Mas quando você morrer, vai acontecer a mesma coisa. Por isso, a gente quer que você viva o maior tempo possível, contribuindo da melhor forma possível. Então, essa preciosidade, essa imparidade da sua forma de ser é uma das coisas que a inteligência relacional percebeu, desenvolveu e está sustentando. A outra coisa que decorre desta é perceber que as nossas diferenças que existem por uma relação direta com a nossa identidade, as nossas diferenças, quando nós somos inteligentemente relacionados, elas deixam de ser ameaçadoras para serem possibilidades. Então, uma pessoa com inteligência relacional, ela não tem medo da outra. Porque a outra, enquanto diferente, representa para ela uma possibilidade. Então eu começo a lhe ver como uma possibilidade, você começa a me ver como uma possibilidade, e isso nos encanta. E em vez da gente ficar procurando se defender um do outro, a gente começa a aprender um com o outro. Mas a inteligência relacional vai um pouco mais à frente. Além disso, ela descobre um fenômeno absolutamente fantástico. Ela descobre que, além desse aspecto da imparidade na nossa relação, de nós percebermos o mundo de uma forma maravilhosa e de nós descobrirmos que as diferenças não são ameaçadoras, ela descobriu também que é impossível
É impossível que no relacionamento entre duas ou mais pessoas, as pessoas não sejam contagiadas e não contagiem. Não sejam contaminadas e não contaminem. Não sejam modificadas e não modifiquem. E a inteligência relacional faz isso de uma forma experimental muito bacana. Ou seja, na teoria das cores, a gente vai buscar lá um exemplo muito bacana sobre esse princípio. Ou seja, se você é azul e eu sou amarelo, a combinação do azul com o amarelo dá o verde. É impossível que nas nossas relações a gente não se misture. Ou seja, se você pega uma tinta amarela e combina com uma tinta azul, você vai ter variações em torno do verde. Isso traz um princípio da inteligência relacional fantástico. Ou seja, eu estou influenciando você agora, mas você está me influenciando de alguma forma. E nós, se percebemos estas influências, a gente agora cresce com a relação que nós temos com as outras pessoas. Mas tem um terceiro princípio que eu gosto muito, que diz assim: onde está hoje aquele amor outrora dito eterno? Você conheceu uma pessoa hoje e ela é a sua alma gêmea, é a metade da laranja, ela é, né, o sapato velho para o pé torto, ela é, né, aquela coisa fantástica. Ela é a mulher da sua vida, o homem da sua vida, o companheiro da sua vida, não importa. E daqui 2 anos você só consegue falar com ela através do seu advogado. A pergunta é, o que aconteceu para transformar aquela paixão em dificuldade relacional? O que aconteceu ao longo desse caminho? Quando eu compreendo isso, eu compreendo que a inteligência relacional, ela é a capacidade que a gente tem de criar histórias interativas a partir de histórias diferentes. E ser inteligente emocionalmente é preciso ter essa consciência. Ou seja, eu venho de uma história, você vem de outra história e a gente se junta. Ao se juntar, o que vai sair daí não é mais a minha história isoladamente, não é mais a sua história isoladamente, mas é a capacidade que a gente tem de construir juntos uma nova história. Olha que coisa bacana. Se eu entendo isso, eu começo a descobrir que é na construção inteligente de uma possível história a partir de outras 2 histórias, ou mais histórias, é que a gente funde uma história inteligente. O nome disso é inteligência relacional. Agora, olha só que loucura. Quando essa inteligência relacional é montada a partir desse modelo interativo, a gente começa a descobrir uma coisa absolutamente fantástica. Se eu faço isso de forma inteligente, eu crio um fenômeno que na inteligência relacional a gente chama de semovente. Semovente é aquilo que move o mundo. Aquilo que move o mundo não é a minha vontade, nem minha inteligência, mas a minha capacidade de conviver com você. O que move o mundo é a capacidade que os seres humanos têm de conviverem. Agora, se eu não compreendo isso, isso deriva-se para exercícios de autoridade. Aí eu dou murro na mesa, aí eu grito, aí eu brigo, aí eu solto bomba na cabeça uns dos outros, aí vence a força, mas não vence a inteligência. Por isso, a inteligência relacional nos desafia de uma forma absolutamente fantástica a dizer assim, um dos princípios básicos que gera a relação inteligente é a cordialidade, é a ternura, é a capacidade que a gente tem de considerar as diferenças, é a gente não entender que o exercício do poder determina uma relação qualquer, uma relação positiva qualquer. O exercício do poder, ele coordena ações, mas ele não pode ser determinante da conduta das pessoas. Esse é o nosso grande desafio. Mas eu quero finalizar essa conversa introdutória sobre inteligência relacional dizendo assim, as nossas multiplicidades de formas de perceber a realidade, de entender a realidade, faz com que a gente entenda
que a gente não tem um acesso privilegiado à realidade. Ou seja, não lhe é dado conhecer a realidade de forma melhor do que o outro percebe a realidade. Nós temos formas diferentes de perceber a realidade, níveis de percepção diferentes do ponto de vista da sua funcionalidade. Mas isso não nos permite criar nenhum critério de melhor ou pior. Existe sim a possibilidade de a gente criar critérios de possibilidade. Nesse sentido, quando as diferenças, as formas de percepção, os conhecimentos das mais diversas etiologias se juntam, eles geram um ser humano melhor, que caminha de uma forma melhor, que propõe uma relação melhor com o mundo. O nome disso é plasticidade. A plasticidade é a capacidade que a gente tem de entender que nós somos um modo de ser. Não somos os melhores, não somos os únicos e não somos os mais verdadeiros. Somos apenas uma oferta para o mundo. E quando a gente se compreende na dimensão da oferta e o outro também se compreende na dimensão da oferta, eu aceito a sua oferta com gratidão e me ofereço a você com generosidade. E isso me permite entender que existem coisas que podem nos tornar melhores. Mas muitas vezes as pessoas me perguntam assim, mas peraí, Homero, a convivência é sempre possível? Eu digo, não. A convivência não é sempre possível, mas nem sempre, e na maioria absoluta dos casos, é necessário a transformação disso em beligerância, em animosidade, em inimizade. Eu gosto muito de uma frase do Lulu Santos, numa música dele, que ele diz assim, eu não te quero mal, eu só não te quero mais. E isso é um dos elementos importantes da inteligência relacional, e eu finalizo com isso. Relações inteligentes são relações que estabelecem limites, são relações que são capazes de dizer não. Mas quando eu estabeleço um limite, quando eu digo não, eu não estou obrigatoriamente transformando você num inimigo, transformando você numa pessoa inconvivível. Eu só quero dizer que naquele cenário, naquele contexto, naquele projeto, a gente não vai caminhar mais junto. E está tudo bem. Agora, repare, volto à pergunta inicial. Quem é o seu dono? A gente precisa agora começar a compreender que o meu dono sou eu mesmo, quando eu compreendo essas forças que estão em jogo no cenário relacional. Pense nisso. Se você quiser mais informações sobre esse assunto, entre em contato conosco. Me siga nas redes sociais, @homero.reis. Entra lá na minha página, www.homeroreis.com. Lá tem livro, tem filme, tem palestra, tem texto, tem um bando de coisa colocado para lhe ajudar. E se, além disso tudo, você quiser conversar com a gente, entre em contato. O nosso projeto é sempre um projeto relacional com o objetivo de nos aproximar uns dos outros. Beijo, tchau!